Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 28 de agosto. Esta é a TV Senado, eu sou Sheila Assunção e você assiste agora ao Senado em Dia. Na segunda semana de esforço concentrado, pauta do plenário tem propostas de emenda à Constituição e 2 medidas provisórias. CPI do Cachoeira ouve esta manhã o ex-diretor-geral do DENIT, Luiz Antônio Pagô. Comissão de Assuntos Econômicos deve votar hoje propostas para dar mais igualdade às mulheres no trabalho. E ruralistas e ambientalistas podem fazer acordo quanto a mudanças no Código Florestal. Agora no Senado em Dia. Esta será mais uma semana de esforço concentrado aqui no Senado. Na pauta do plenário, propostas de emenda à Constituição e 2 medidas provisórias. Uma das medidas provisórias concede anistia e refinanciamento de empréstimos em bancos públicos para os pequenos agricultores que foram vítimas dos desastres naturais. A outra MP libera crédito extraordinário de R$ 688 milhões para municípios atingidos pela seca ou por enchentes. Os recursos serão utilizados pelos Ministérios da Defesa, da Integração Nacional e do Desenvolvimento Social, em obras de defesa civil e infraestrutura urbana. Uma proposta de emenda à Constituição que pode ser votada em plenário é a que reabre até dezembro o prazo para estados e municípios aderirem ao regime especial de pagamento de precatórios. Os precatórios são ordens da Justiça para que os governos paguem dívidas do Estado com os cidadãos ou as empresas. O regime especial reserva um percentual fixo da arrecadação para o pagamento das dívidas. A adesão ao sistema se encerrou no ano passado. A outra PEC que pode ser votada neste esforço concentrado cria um Tribunal Regional Federal para os processos de Minas Gerais. A proposta, defendida pelos senadores mineiros, é polêmica e, segundo alguns parlamentares, inconstitucional. Confira a reportagem. Os processos que envolvem a União, as agências reguladoras e autarquias como INSS e IBAMA tramitam na Justiça Federal. É o caso, por exemplo, de uma ação em que um aposentado questiona o valor do benefício. Quando os processos chegam à segunda instância, eles são julgados nos tribunais regionais federais. Os TRFs também analisam os processos de crimes cometidos contra bens, serviços e interesses da União. Na Bahia, por exemplo, alguém fizer uma sonegação fiscal, praticar expedientes fraudatórios para deixar de recolher impostos federais. Isso é um crime de sonegação fiscal. Esse crime será julgado por um juiz federal na Bahia. Se a parte não se conformar com a decisão, ela faz um recurso para o tribunal. Os tribunais regionais federais são distribuídos pelo país em 5 regiões. A primeira tem 13 estados e o Distrito Federal. A segunda é formada por Rio de Janeiro e Espírito Santo. A terceira, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A quarta tem os 3 estados da região sul. A quinta região é composta por 6 estados do Nordeste. Essa divisão foi criada pela Constituição de 88. Muitos parlamentares defendem uma nova distribuição dos tribunais regionais federais. O objetivo é dar mais rapidez aos julgamentos. Uma proposta de emenda constitucional pretende criar o TRF da 6ª região, com sede em Belo Horizonte, para tratar exclusivamente dos processos de Minas Gerais. A PEC está na pauta do plenário e divide opiniões. 42% do volume de processos a serem julgados no Tribunal Regional da Primeira Região são oriundos de Minas Gerais. Portanto, é equivocada a ideia de que apenas estaremos atendendo a um pleito de Minas Gerais. Nós estamos atendendo com a aprovação, com a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, há 12 outros estados, incluído aí o Distrito Federal, que terão, obviamente, desafogado a sua pauta e poderão ter os seus processos julgados com uma agilidade muito maior. Um Tribunal Regional Federal somente para um estado da federação, eu acho inadequado. Nós temos que ter um debate sobre a nova geografia dos tribunais regionais federais no Brasil. A questão da constitucionalidade da PEC também causa polêmica. Não tenho nada contra a criação. A minha posição é a competência privativa do Superior Tribunal de Justiça. A iniciativa deve ser por meio de projeto de lei complementar. Que já passou pela questão de constitucionalidade, aqui não é lugar mais de discutir constitucionalidade. Vai depender do conteúdo final da norma
e da interpretação que o próprio tribunal der à matéria e, eventualmente, pode ocorrer uma contestação da norma junto ao Supremo Tribunal Federal. A CPI do Cachoeira tem 4 depoimentos marcados para esta semana. Hoje, logo mais às 10h15, será a vez da convocação do ex-diretor-geral do DENIT, Luiz Antônio Pagô, e do empresário Adir Assad. Nesta segunda-feira, começaram a ser instaladas nos computadores da CPI 271 mídias enviadas pela Polícia Federal com informações da Operação Monte Carlo. São CDs, DVDs e Blu-rays com laudos periciais e documentos apreendidos na casa de Carlinhos Cachoeira quando ele foi preso, em 29 de fevereiro. Na terça-feira, a CPI retoma os depoimentos. Um dos convocados é Adir Assad. Ele é dono de empresas de terraplanagem apontadas pela Polícia Federal como laranjas do suposto esquema Delta Cachoeira. Assad conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e deve ficar calado durante o depoimento. Ainda na terça-feira, também deve depor o ex-diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Luiz Antônio Pagô. Ele deixou o cargo em 2011 e acusa a empresa Delta e o Grupo de Cachoeira de fazer lobby no órgão pela aprovação de aditivos em contratos. Pagô também afirma que partidos o procuravam para captar doações de empreiteiras para campanhas políticas. Na quarta-feira, virá a CPI Paulo Vieira de Souza, um dos acusados por Pagô. Ele é ex-diretor da empresa Desenvolvimento Rodoviário do governo de São Paulo e trabalhou na campanha de José Serra à presidência da República. Em seguida, os parlamentares querem ouvir o ex-presidente da construtora Delta, Fernando Cavendish. A empresa tem contratos com o governo federal. Investigações da CPI mostram que a Delta repassou 413 milhões de reais a empresas de fachada ligadas à Cachoeira. Escutas telefônicas também flagraram um contraventor atuando em favor da Delta. Cavendish solicitou ao Supremo Tribunal Federal um habeas corpus para não comparecer ao depoimento. Ele alega que, apesar de ter sido convocado como testemunha, os requerimentos dos parlamentares o consideram como um suposto participante do esquema de Cachoeira. O pedido ainda não foi julgado. Caso não seja aceito, Cavendish quer ter o direito de permanecer calado durante o depoimento e de não ser preso caso se recuse a assinar um termo de compromisso na CPI. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle faz audiência pública para debater a substituição do PIB por novo Índice de Desenvolvimento Sustentável, que incorpore variáveis econômicas, sociais e ambientais. O PIB mede apenas aspectos econômicos. Depois da audiência, a comissão analisa projetos. Entre eles está o que proíbe a venda de refeições rápidas acompanhadas de brinde, brinquedo ou objeto de apelo infantil. A Comissão de Educação se reúne para analisar 13 itens. Um deles é a proposta que torna crime hediondo o desvio de recursos públicos da saúde e da educação. Crimes hediondos não são passíveis de anistia, graça ou indulto e têm progressão de regime dificultada. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz as informações sobre a pauta da comissão é o repórter Hermes Coelho, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Hermes. Bom dia, Sheila. Na pauta da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos desta manhã constam 11 itens. Entre eles, um projeto de lei que cria medidas para acabar com a discriminação que as mulheres sofrem no mercado de trabalho, inclusive na questão salarial. O relator da matéria na comissão é o senador Romero Jucá. Outro projeto que deve ser votado esta manhã é de autoria da senadora Ana Amélia e tem o objetivo de punir as empresas que mantêm os nomes dos consumidores com débito por mais de 5 anos em cadastros negativos. O relator da matéria na comissão é o senador Ricardo Ferraço. Além disso, deve ser votado hoje ainda o projeto de lei de autoria do deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que tem o objetivo de autorizar os municípios brasileiros que fazem fronteira com outros países a abrirem lojas francas, no estilo das free shops que existem nos aeroportos internacionais brasileiros. A relatora da matéria na comissão é a senadora Ana Amélia. Sheila. Obrigada, Hermes.
A comissão mista da medida provisória que altera o Código Florestal se reúne hoje às 14h para votar 30 propostas de mudanças no texto. Surgiu a possibilidade de um acordo entre ruralistas e ambientalistas. Com a palavra... Na última reunião, a comissão aprovou um destaque que acaba com as áreas de proteção permanente em rios temporários. O governo era contra, mas foi derrotado pela bancada ruralista. Nesta segunda-feira, o relator do Código Florestal reuniu parlamentares e acenou com um acordo. As APPs ficariam valendo para rios permanentes e temporários, mas seriam dispensadas nos chamados rios efêmeros. Na verdade, havia uma confusão, né, de que a norma de exigência de APP abrangeria também os rios efêmeros, ou seja, aqueles rios que surgem um dia, no outro ano não tem, daqui a 10 anos surge de novo em outro lugar. E eu acho que com uma nova redação, com uma adequação redacional, a gente pode resolver esse problema. A bancada ruralista cedeu. Eu acho que é possível construir um acordo nisso, dar segurança que não haverá APP nos rios efêmeros e que haverá APP nos rios tanto intermitentes como nos rios perenes. O presidente da Comissão de Meio Ambiente elogiou o acordo, mas disse que ele ainda não é suficiente. Também é importante ampliar a obrigatoriedade de recomposição das áreas de preservação permanente em torno das nascentes. E também o parágrafo 4º do artigo 15, retirar do texto, que permite ampliar o desmatamento no Cerrado Amazônico. A comissão ainda precisa analisar 30 destaques para concluir a votação e enviar o texto ao plenário da Câmara. O presidente do colegiado tenta um acordo para votar apenas 10 destaques. Ele está preocupado com o tempo. Se a matéria não for votada nesta semana pela comissão mista, a medida provisória corre o risco de perder a validade. Se nós não votamos, a medida provisória vai cair por terra. E se a medida provisória cair por terra, todos os processos, tanto das áreas consolidadas, onde agricultores familiares produzem, a famosa escadinha que permite uma recomposição, diferenciando o pequeno agricultor do médio, do grande, todos eles cairão por terra. E isso nós entendemos muito prejudicial. Se for para aprovar um texto muito ruim, como o que estava se configurando até a última reunião da comissão especial, é preferível deixar a medida provisória perder a validade. As estratégias para o desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação na região amazônica serão discutidas hoje durante o Fórum de Reitores das Universidades da Amazônia. O encontro ocorre na sede do Interleges, no Senado, e quer promover o desenvolvimento científico da região. O encontro terá a participação dos ministros da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupp, e da Educação, Aloysio Mercadante. A pesquisa da ONU que mostra o Brasil como o 4º país mais desigual da América Latina foi tema de discursos no plenário ontem. Se nós olharmos melhor essa pesquisa, nós vamos ver que, apesar do Brasil ainda estar em 4º lugar, foi o que mais reduziu a desigualdade nos últimos anos, enquanto em outros países ela cresceu. E isso eu não tenho dúvida se deve a diversos programas e políticas criadas pelo governo, como o Brasil Sem Miséria, com o desafio de superar a extrema pobreza em nosso país. O rápido crescimento, no entanto, não significou o desenvolvimento das regiões urbanas do país, que sofrem com problemas graves de infraestrutura, de moradia, de transporte, de poluição e de segurança pública. Além disso, 5 cidades brasileiras estão entre as que têm pior distribuição de renda, entre as camadas da população que moram nas cidades. O senador Cacildo Maldaner comentou a concessão de ferrovias à iniciativa privada. O modelo de concessão à iniciativa privada para a exploração de ferrovias representa uma eficaz alternativa ao nosso transporte de base, essencialmente rodoviária, e, mais do que isso, a correção de um atraso histórico que nos distancia dos países desenvolvidos. E ontem foi o dia do corretor de imóveis. O Senado comemorou a data com uma sessão especial do plenário. Corretores de vários estados fizeram uma caminhada pela esplanada dos ministérios e deram um abraço simbólico no Congresso Nacional.
Aqui no Senado, durante a sessão, os participantes lembraram a história da profissão de corretor de imóveis no Brasil. Em 2012, ela completa 50 anos desde a primeira regulamentação. Nós, corretores de imóveis, estamos realmente de parabéns. Estamos de parabéns pela nossa evolução, pelo nosso crescimento como profissionais. Estamos de parabéns porque temos acompanhado essa evolução e os corretores de imóveis não se descuidam da sua imagem, não se descuidam dos seus conhecimentos. Isso mudou radicalmente a nossa imagem, senador. Hoje nós temos um exército no país, meus amigos, corretores e corretoras de imóveis, de mais de 260 mil profissionais em atividade. É um exército, isso é um exército do país, e graças a Deus organizados, estruturados no Conselhos Regionais e no Conselho Federal. Quer dizer, hoje ser corretor de imóvel é um motivo de muito orgulho, é um motivo de a gente poder dizer, é onde realmente traz o progresso nacional. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.